Olá, irmãos, a paz do Senhor. Nós começamos agora vivendo o nosso mês de maio, vivendo a multiplicação na humildade. Eu quero ler com os irmãos em Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Galardão, o que é o galardão? É o prêmio, amém? Que nós possamos aprender do Senhor esta missão na nossa vida, de sermos humildes, como o Senhor foi humilde aqui. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isto foi o que o Senhor Jesus aqui na terra falou aos seus discípulos. E eu quero levar os irmãos também até Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre do espírito é aquele que reconhece que sozinho ele não é nada, que a sua vida ela só vai ser completa quando ele entregá-la nas mãos do Senhor e deixar que ele ministre sobre a sua vida. Nós estamos aqui abrindo agora este culto. Nós vamos falar hoje sobre esta humildade, que é se entregar nas mãos do Senhor e deixar que ele faça a sua obra sobre a nossa vida. O nosso eu, ele tem que ser encolhido. O nosso orgulho, ele tem que ser destruído e reconhecer que dos céus virão as bênçãos sobre as nossas vidas, o galardão, amém? Eu convido você agora a curvar a sua cabeça, vamos fazer esta primeira oração, entregar ao Senhor esses primeiros momentos que estamos aqui durante todo esse momento de culto e de adoração ao Senhor. Curve agora a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, cada um, ó meu Pai, nos seus lares. Os nossos lares hoje são a nossa igreja, Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Aprove a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu nos dás estas ferramentas, Senhor, para podermos levar, ó meu Pai, a Tua palavra, levarmos, Senhor, a palavra vinda dos céus até a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, faça a Tua bênção, Senhor, chegar neste lar, ó Pai querido, que está abrindo as suas portas e dizendo a Ti, Senhor, seja bem-vindo. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama e Tu cuidas, ó Senhor, de cada um de uma maneira especial. Senhor, sonda os corações, ó meu Deus. Venha com a Tua palavra, meu Pai, se revelando, ó Senhor, abençoando, tirando, Senhor Jesus, as amarras, as cadeias, os impedimentos, Senhor, abençoando os lares, ó meu Deus, em nome de Jesus, ó meu Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amados, nós tivemos agora, no dia 1º de maio, o nosso culto das primícias. Que gostoso, que bênção! Recebemos tantas fotos, tantos testemunhos. Louvado seja o Senhor por este culto abençoado. Louvado seja a sua vida, porque você abençoou outras vidas, abrindo o seu lar com mantimentos, com frutas, abençoando a sua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi fiel sobre as nossas vidas neste culto.
Nós queremos lembrar que domingo próximo é um dia muito especial, o Dia das Mamães. Todo ano nós preparamos uma lembrança para as nossas mamães com tanto carinho. Esse ano não vai ser possível, mas nós garantimos pela presença do Senhor que domingo que vem, o próximo domingo, segundo domingo do mês de maio, nós teremos uma palavra especial para você, mamãe querida, mamãe amada, mamãe que dobra o seu joelho, mamãe que cuida da família com tanto carinho, amém? Nós vamos agora para o momento da oferta. Você já pegou aí o seu gasofilácio? Eu estou com o meu aqui. Quero lembrar a você, muitos de nós temos feito culto familiar, culto com a nossa família, mamãe, papai, tias, vovós, cada um que está no seu lar. Use o seu gasofilácio. Nós sabemos que ofertar é uma atitude de tanta alegria que nos abençoa. Então, use durante os seus cultos familiares também o seu gasofilácio. Deposite nele a sua fé no Senhor. Eu quero ler com você lá em Lucas, capítulo 6, versículo 47 ao 49. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo os seus alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu um ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu um ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Eu quero uma casa abençoada. E eu sei que a minha casa, para ser abençoada, nela tem que ter um alicerce forte. O nosso alicerce nós buscamos no Senhor. Este é o nosso depósito. A nossa casa está sendo abençoada pelas mãos do Senhor. E quando nós depositamos no Senhor, com a nossa fé e a nossa alegria, o Senhor olha e o Senhor repara, o Senhor cuida para que quando venha a enchente, nada venha fazer com que a nossa casa caia. Pegue agora a sua oferta e vamos entregar ao Senhor com muita alegria, o seu dízimo com muita alegria. O Senhor estará abençoando a tua casa. Senhor, em nome de Jesus, nós depositamos aqui agora, Senhor, a nossa oferta de reconhecimento, Senhor, que Tu é aquele que cuida da nossa casa, é aquele que cuida da nossa vida, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, porque todo cuidado vem de Ti, Senhor. Fundamos a nossa casa na rocha que é Jesus. Senhor, a nossa oferta é um dos ingredientes, ó meu Deus, que faz com que a nossa casa seja forte e revestida pelas Tuas mãos. Investimos em Ti, ó Senhor, sabendo que a bênção é sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Receba, meu Senhor, esta oferta que entregamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para a palavra do Senhor com o nosso pastor João Gouveia. Amém? Amém, irmãos. Olá, como é que vamos? Uma alegria grande estar entrando aí na sua casa, ainda sobre o impacto, sobre o impacto do culto das primícias na sexta-feira, que foi realmente muito especial, muita comunhão, as falas com os irmãos, as fotos, o distribuir das frutas, a operação da graça, os testemunhos, a operação de Deus, momentos especiais. A paz do Senhor, irmãos.
É uma alegria grande poder hoje estar aqui, início de maio, trabalhando no nosso quinto aspecto dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Mês de janeiro estivemos repercutindo a multiplicação na obediência. Mês de fevereiro, a multiplicação no amor. Mês de março, a multiplicação na alegria. Mês de abril, a multiplicação na paz. E hoje nós chegamos num ponto que, para Jesus, para o Evangelho, para o Reino, é a porta de abertura para você poder herdar o Reino dos Céus. Vivendo a multiplicação na humildade. Oh, irmãos, aqui as coisas fazem a diferença. Porque, na realidade, aqui nós passamos a ver os cidadãos dos céus. A cidadã, o cidadão dos céus. É muito fácil nós vivemos pelas nossas atribuições naturais. Por aquilo que, na realidade, é um atributo natural que, eventualmente, nascemos natamente com ele. Mas o Senhor aqui começa a falar conosco de algo muito especial. Eu queria ler com você um versículo só. A pastora Ângela já fez menção dele, está em Mateus, Sermão da Montanha, capítulo de número 5, o primeiro capítulo do Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança, versículo de número 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que maravilha de revelação que Jesus faz a nós. Nós temos algumas coisas que precisamos ponderar na palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, lá em Hebreus, diz assim: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não podemos viver a palavra e entender a palavra com pretextos. Nós não podemos fazer a observação da palavra em cima de um só versículo, em cima de um só texto. Nós precisamos entender que esta palavra de Deus foi revelada durante muitos anos e por muitos autores, e ela é compendiada em 66 livros, mas todos eles nos trazem a mesma mensagem. Quando nós vemos lá em Gênesis o Senhor falando da criação, e quando nós vemos em Apocalipse o Senhor falando da nova criação, o Senhor falando do resgate, o Senhor falando da restituição, o Senhor lá em Gênesis cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, organiza todas as coisas, coloca tudo no seu lugar. O pecado entra na vida do homem e parece que tudo se perdeu, parece que tudo teve um fim, que não há mais esperança para o homem. E realmente é isso. O apóstolo Paulo, vendo bem essa visão, a conceituou: o salário do pecado é a morte. Então, na realidade, ficou claro que isso realmente nos levava à morte. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como é que nós poderíamos ver o reino de Deus se manifestar e existir novamente uma esperança para nós? Esses 66 livros, um não contradiz o outro. Um não entra em antagonismo com o outro. A palavra é clara: o fim da lei é Cristo. Apóstolo Paulo, um homem que conhecia sobejamente a lei, estudou aos pés de Gamaliel, sabia exatamente das Escrituras, viveu o judaísmo antes de conhecer Jesus, perseguiu a igreja porque entendia que era o nascer de uma seita herética, uma seita que não honrava a Deus, que não cumpria a palavra. Um homem que era muito culto, falava muitos idiomas, conhecia a palavra como poucos da sua época, preparado para ser um líder do judaísmo. De repente, após ele presenciar tanta perseguição ao início da igreja, ele começa a ir para Damasco com cartas para perseguir ainda mais a igreja. E quando ele está no caminho de Damasco, ele se sente, na realidade, assim, totalmente tocado por uma força muito maior que a dele, que o lança no chão, e ele ouve imediatamente uma voz caída no chão, sem condições de reunir as suas forças para se levantar, e aquela voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em Filipenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo nos mostra como ele poderia eventualmente se vangloriar de tudo aquilo que ele tinha como conhecimento. Eu vou ler para você rapidamente, para nós, e vou ler assim, vou ler os iniciais dos versículos e vou passando para frente. Depois você lê com calma. Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Aí ele vira para o capítulo 3. Vê que ele está falando completai o meu gozo. Aí ele começa falando: resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Quer dizer, o completar o gozo dele aqui, ele está dizendo, as coisas não são como parecem. A minha alegria não está naquilo que eu posso. Vê o que ele coloca. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos... 3. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus. 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha o que ele começa a dizer. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. E ele continua levando uma série de colocações, e depois que ele se converte, ele continua dizendo o que ele fez agora já convertido. Eu vou parar um pouquinho, simplesmente para dizer para você o seguinte: nosso tema hoje é humildade. E nós às vezes imaginamos e nos confundimos que humilde é aquele cidadão tímido, que eventualmente fica sem graça quando tem que falar, que fica sem graça quando tem que expor seu pensamento, que fica sem graça quando é chamado para expor a sua opinião, que se pudesse entraria debaixo da mesa, se pudesse passaria na realidade assim, desapercebido, que não coloca suas opiniões, que tem vergonha de tudo. Essa humildade natural, quer seja por um complexo, quer seja por uma forma de viver, por algum tipo de achatamento que recebeu ao longo da vida, na sua criação, bullying entre os amigos, entre os colegas de escola. Não é isso que trata a palavra. A palavra, quando fala aqui de humildade, ela está falando de algo muito mais especial. E é nisso que eu gostaria de hoje. Hoje é a primeira mensagem que pregamos em maio sobre humildade. Então, iniciando esse ciclo de palavras sobre a humildade, eu queria abrir a porta do reino do Senhor, que ela só pode ser aberta através da humildade. Por quê? O que é humildade na palavra? A palavra humildade significa reconhecer que eu não posso resolver os problemas da minha vida, que eu sou impotente, que eu sou incapaz, que eu não consigo apagar os meus pecados, que eu não consigo acrescentar um fio de cabelo na minha cabeça, que eu não consigo tornar um cabelo branco em preto, que eu não consigo aumentar 1 milímetro na minha estatura, que eu não consigo dar a vida por mim mesmo e olhar para Jesus. Quando o homem caiu lá no Éden, imediatamente o Senhor providenciou para ele o resgate. E humildade significa eu chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu reconheço que eu não consigo. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Se você vê as bem-aventuranças, a primeira fala, a promessa dela é reino dos céus. A última, a promessa é reino dos céus. E as outras vão tendo outras promessas.
Por que o Senhor começa falando em reino dos céus com a humildade? Porque no reino dos céus nós não vemos uma única pessoa que seja, que não tenha entrado pela porta da humildade. Há um coração empedernido, há um coração de espírito levantado, o Senhor não consegue trabalhar. O que nos faz ter um coração ensinável, o que nos faz ter uma vida ensinável, é o nosso coração convertido para o Senhor. É o nosso coração esperando no Senhor. É o nosso coração dependendo do Senhor. O apóstolo Paulo, eu estou tratando aqui do apóstolo Paulo, porque hoje escolhemos falar sobre ele. Ele coloca aqui em Filipenses, no capítulo 3, um cartel de situações que ele deixa claro, não foi o que eu estudei, não foi o que eu aprendi, não foi a faculdade em que eu me formei, não foram os anos de escola, não é o meu currículo, não é a minha carreira, não é aquilo que eu consegui montar em cima de mim que vai me fazer acrescentar alguma coisa na minha vida, mas é a minha dependência de Deus. Humildade na palavra é depender do Senhor. É saber que Deus é por mim e que o Senhor pode fazer tudo que a palavra diz que ele pode fazer. Porque eu comecei dizendo que nos 66 livros há concordância. Porque o Senhor não pregou um Velho Testamento que fosse aniquilado pelo Novo. Muito pelo contrário, o Senhor nos trouxe um Velho Testamento que fosse cumprido no Novo. E que o Novo, através da pessoa de Jesus, trouxesse para nós a força de cumprirmos a lei moral de Deus. De cumprirmos aquilo que Deus trouxe para nós no decorrer de toda a sua palavra. O que Jesus nos faz? Jesus nos faz entender que nós precisamos de alguma coisa especial para estarmos com Ele. Aqui no capítulo 5, verso 3 de Mateus, a palavra é clara. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Você imagina isso? Pobre de espírito, deles é o reino dos céus. O apóstolo Paulo, aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, depois eu vou voltar um pouquinho aqui em Filipenses, no capítulo de número 10, no verso 10, ele diz assim, 10 de segundo aos Coríntios, mostra para nós a posição dele, que ele não tinha como, olha, vou ler para você, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes. Ele está falando dele mesmo. Mas a sua presença, a presença de Paulo, no seu corpo, sua presença corporal é fraca. E a palavra que ele usa presencialmente é desprezível. Ele está dizendo aqui que assim as pessoas se referiam a ele. Carta forte, escrita forte, mas presença fraca, simples. E a palavra quase que desprezível. O que ele está querendo dizer aqui? Não é no meu conhecimento, não é na minha força, não é na minha presença, mas é na dependência do Senhor. E ele dá outras palavras. Eu vou fazer uma visitinha com você, aqui ainda na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 5, ele diz assim, olha que texto especial, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo. Na primeira carta, ele coloca aqui, no capítulo 2, da primeira carta aos Coríntios, ele fala assim, capítulo 2, verso 3. Olha como está aqui, capítulo 2, verso 3. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Desculpe. Às vezes nós imaginamos que a nossa presença faz a diferença. E nós ficamos achando, se eu não estiver lá, a coisa não acontece. Se não for eu, não resolve. E nós passamos a entender que nós somos o máximo. Sabe, irmãos, é preocupante, porque Jesus trouxe o Sermão do Monte para mostrar para nós como nós poderíamos ser agradáveis e termos a certeza de que estaríamos no reino dos céus. E o condão inicial que ele coloca é bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A porta está aberta para eles. Não é um impulso natural, não é a família onde eu nasci,
não é o sobrenome que eu assino, não é o bairro onde eu moro, não é a genealogia que eu tenho. O que importa é ser do Senhor e com humildade ter a segurança de que o Senhor é o Deus da nossa vida. Tem pessoas que não conseguem sequer olhar para a palavra e entender por que Jesus veio. Tem pessoas que vai além, entendem que Deus não existe. Chegou ao cúmulo até de olhar toda esta maravilha que Deus criou e não identificar Deus. Entender, na realidade, assim, que eu penso, eu consigo imaginar coisas, eu faço construções tão importantes na minha mente, independente de Deus. E ficam assim, na realidade, com tanto orgulho a respeito disso, que questionam até a existência de Deus. Maior posição de falta de humildade é não nos reverenciarmos para o Senhor e pedirmos a Ele que seja o Senhor da nossa vida. Tem momentos em nós que nós olhamos e falamos, puxa vida, como que eu posso fazer? Davi, ele tinha um coração humilde. Quando ele foi chamado, ele nem entendeu por que foi chamado. Ele foi ungido rei, mas não se jactanciou disso. Ele continuou dirigindo as suas ovelhas. Ele continuou tomando conta. Ele continuou vendo os probleminhas de uma por uma e cuidando delas. Quando ele pecou, já rei, já importante, e o profeta o chamou e falou, contou para ele aquela ilustração daquele senhor que tinha um monte de animais e que quando um amigo bateu a sua porta, ele foi na casa de um vizinho que tinha só uma ovelhinha, que lhe dava leite, que lhe dava companhia, que estava com ele, e que ele pegou essa ovelhinha, matou para oferecer um banquete para o amigo. E quando o profeta diz para ele, este homem é tu? És tu esse homem? Já Davi, imediatamente, se recolhe e se humilha e fala, pequei contra o Senhor. Esta é a posição do homem, da mulher, que realmente olha para o Senhor e aceita a repreensão, e aceita que Deus é Deus, e volta à sua posição de humildade e entende Deus como Deus. É muito fácil nós acharmos que as coisas são como a gente quer que seja. Mas o próprio Jesus não usurpou. A palavra diz que ele não usurpou, mesmo sendo Deus, ser igual a Deus. Mas ele viveu como servo, que serviu e de uma forma especial. Você quer ter as bênçãos do Senhor e sentir o Senhor realmente estendendo a mão para você de uma forma inigualável? Deixe o Senhor operar na tua vida. Se coloque nas mãos do Senhor. É fácil desafiarmos aquilo que não entendemos. Mas como disse o Senhor para Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando Simeão está no templo e Jesus é levado ali por sua mãe e ele o toma em suas mãos e o entrega para o Senhor, na sua oração ele fala assim, este é colocado agora diante dos homens para queda e para elevação. Primeiro ele coloca a queda e depois a elevação. Ser humilde é reconhecer o pecado está em mim e eu não consigo realmente com esse pecado viver, me aproximar de Deus, ser bênção, mas eu me entrego para o Senhor e deixo o Senhor ser Deus na minha vida. Então ele me pega pela mão e me levanta. O apóstolo Paulo diz assim, se com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. Uma historinha de caso. Uma menina com a sua mãe passando muito mal em casa. Ela ouviu o médico dizendo, olha, estou passando este remédio e precisa ser ministrado o quanto antes, porque existe ainda uma solução, existe uma condição dela ser salva, mas precisa ser ministrado o quanto antes. Ela pega a receita, corre na farmácia, entrega na mão do farmacêutico e fala para ele, por favor, faça o quanto antes, minha mãe está muito mal. E o médico disse,
que nós precisamos correr contra o tempo. E aquela menininha, enquanto aquele farmacêutico manipulava a fórmula para fazer aquela receita cumprida e entregar-lhe o medicamento, ela dizia, por favor, moço, vai rápido, a mamãe precisa muito desse medicamento. E aquele farmacêutico que batia no peito dizendo que era ateu, fez aquele medicamento, terminou, colocou nas mãos dela, recebeu o dinheiro, ela saiu, e quando ele volta para a sua oficina, ele percebe que ele cometeu um erro, um engano. Ao invés de um dos componentes do medicamento, ele colocou um veneno terrível na fórmula que ele preparou para o medicamento que a menina levasse para sua mãe. Ele saiu correndo na calçada, olhou para a direita, para a esquerda e não viu a menina. A menina saiu correndo em disparada e ele não a viu mais, ele não sabia onde a menina morava e ele entra para dentro de sua farmácia desesperado, que ele falou, puxa vida, eu vou cometer um assassinato. Como é que eu posso fazer? E desesperado, ele se encontra orando. Seu ateísmo fica de lado e ele começa a dizer, meu Deus, se tu existes, faça com que aconteça alguma coisa e que ninguém tome esse preparo que eu fiz porque ele é um veneno. Por favor. E quando ele está nessa oração desesperada, ainda orando, a campainha toca novamente, ele abre a porta da farmácia e a menininha entra esbaforida e fala para ele, moço, por favor, faz de novo o medicamento. Eu fui correndo, tropecei, quebrei e não consegui levar para a mamãe. Ela ainda tinha uns pedacinhos de vidro no seu lenço, mostrando que realmente havia quebrado. E aquele homem transtornado faz novamente o medicamento, coloca na sua mão e fala, não custa nada, não paga nada, leva para a mamãe, vai em paz, não corra muito, vai apressada, mas não corra muito, leva para a mamãe. A menina foi embora e ele fica ali pensando com ele. Aonde eu tive a minha vida, aonde eu pensei, aonde eu tive os meus pensamentos durante todo esse meu tempo. Eu imaginando que eu sabia fazer pelo menos medicamentos e hoje me convenci que Deus existe, porque Ele entrou com uma providência e não permitiu que o meu erro matasse uma mulher. E a partir daquele momento, a sua vida foi transformada. O Senhor Jesus, quando fala no Sermão do Monte, o sermão que é tido por toda a cristandade como a principal pregação do Senhor, ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Existem dois reinos muito claros. O reino das trevas e o reino de Deus. O reino das trevas, ele é composto pela trindade satânica, pelos espíritos malignos, que são aquele 1/3 de anjos decaídos que se rebelaram contra o Senhor. E por todo homem e por toda mulher que não reconhece Deus na sua vida, palavra dura, né? Que não reconhecem Deus na sua vida e que não recebem Jesus como seu Salvador pessoal e, portanto, não vivem a graça. E o reino dos céus? E o reino de Deus? Ele é composto pela Trindade, por todos os anjos de Deus e por todos os chamados santos, aqueles que, embora pecadores, reconhecem que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o que se havia perdido. E se entregam para o Senhor e passam a dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não é na minha força, é na força do Senhor. Encerrando, ser pobre de espírito, ser humilde, não é alguma coisa que nós nascemos, ai, meu filho é bonzinho, minha filha é boazinha, meu marido é maravilhosinho, minha mulher é maravilhosinha, não é. Isso são atributos pessoais, educações, formação, enfim. Mas ser pobre de espírito pela palavra, aquele humilde que reconhece em oração diante de Deus quem é Deus. E se desmancha na presença do Senhor. E deixa o Senhor ser ativo, ser Senhor sobre a sua vida. É o homem que é pego pela mão por Deus e que Deus passa a andar, a viver com ele, caminha com ele em graça e o abençoa. E tudo quanto fizer, diz o Salmo 1, prosperará.
A bênção do Senhor é ordenada a você. Meu irmão, lance tudo diante do Senhor. Lance a tua vida. Deixe o Senhor te revestir da sua presença. Deixe o Senhor. O Senhor deu explicação para os seus discípulos e para os circunstantes, quando ele vê alguns meninos e ele senta com eles e fala: quem não se transformar como uma dessas crianças, um desses meninos, não poderá ver o Senhor, não poderá entrar no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, lance sobre o Senhor a tua vida, a tua ansiedade, o teu dia a dia. Deixa o Senhor trabalhar em você. É um momento especial. Nós estamos nesse distanciamento social, mas Deus não está distante. Deus está aqui. Pastor José Afonso dos Reis, pastor que me antecedeu aqui na Vila Maria, tinha os cultos de oração, ele dizia assim: meus irmãos, a presença de Deus está tão grande aqui, que eu fico com medo de me movimentar, porque parece que se eu me movimentar eu vou tocar no Senhor e nos anjos que estão aqui conosco. Viva a graça de Deus sobre a tua vida. Se eu pudesse, com toda humildade, te dar uma palavra hoje, finalizando esta, eu falaria para você: se consagre como nunca ninguém antes se consagrou. Se coloque nas mãos do Senhor como você puder. Deixe o Senhor ser na sua vida Senhor. E saiba de uma coisa: o reino dos céus pertence a você. Você vai viver na terra o regozijo da graça do Senhor. Vamos orar? Vamos. Você pode repetir comigo essa oração. Assim: meu Deus, em nome de Jesus, em tua presença, eu me coloco. Não sou eu, Pai, que preciso viver, mas é o Senhor que precisa viver em mim. Eu te agradeço pela tua morte, Jesus, na cruz do Calvário, me trazendo vida. Eu não quero viver nada mais, nada menos do que a tua presença. Eu te recebo como meu Salvador pessoal, como Senhor da minha vida. Viva comigo, Senhor. Me mostre como é que eu faço. Me leve pelo teu caminho. Eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E eu venho, Senhor, agora, por ti. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco. Nós queremos orar particularmente com você e queremos ter a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Deus te abençoe. Um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, um mês de maio, vivendo a multiplicação na humildade. Fique na paz. O Senhor é sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amo você. Meu nome é João Gouveia, sou pastor da Igreja Brasil para Cristo em Vila Maria, Igreja Lugar de Vida. E te convido para estar conosco nas próximas transmissões, daqui a pouquinho no templo também, porque daqui a pouquinho o Senhor vai estar nos dando esta maravilha, esse privilégio de estarmos juntos. A paz do Senhor Jesus fique agora com a bênção araônica e a bênção apostólica. Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil,
Bravo.